Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. Episódio número 40. Um bate-papo com o Dr. Maurício Ferri sobre evidências científicas. Bem, pessoal, hoje a gente vai conversar com o Dr. Maurício Ferri, um amigo meu de longa data, tem sotaque do norte do Paraná, que nem eu. O Dr. Maurício fez o treinamento em medicina na Universidade Federal do Paraná, a especialização em terapia intensiva no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e na Universidade de Toronto, no Canadá. Fez um mestrado em metodologia científica pela Universidade de Calgary, no Canadá, e tem experiência tanto como executivo da indústria farmacêutica e também trabalhou na Organização Mundial da Saúde, no desenvolvimento de protocolos de tratamento, etc., e inclusive na crise, na epidemia do Ebola que aconteceu na África. O Maurício é uma pessoa que eu conheço há muitos anos e foi um prazer bater papo sobre pesquisa e ciência com ele. Como vocês vão ver, eu e ele, a gente não concorda em muita coisa, então o debate foi muito legal. Bem, aí vai a nossa conversa. Um abraço. Bem, pessoal, hoje a gente vai fazer um bate-papo com o meu amigo Maurício. A gente se conheceu há 12 anos atrás, conviveu bastante. A gente era vizinho lá, né, perto de Princeton, né? Vizinho. E eu gostaria de bater um papo a respeito de evidência e desse argumento que se fala muito em mídia social de que algo é baseado em evidência e quando é realmente baseado em evidência e quando não é. Nessa pesquisa que você fez, nesse estudo dessa especialização de implementação que você fez, você aplicou esse conhecimento depois no trabalho que você fez na WHO, na Organização Mundial da Saúde. E eu lembro bem que isso foi relacionado àquela crise do Ebola. É verdade. Você pode falar um pouquinho disso? Posso, claro. Também naquela época da juventude, em que a gente achava que podia quase tudo. É verdade. Eu fui clínico numa unidade de tratamento de Ebola da Organização Mundial de Saúde, lá na fronteira de Serra Leoa com a Libéria, logo no comecinho da crise. Daquela crise em junho, e naquele verão do hemisfério norte de 2014. E trabalhei lá tanto como médico na linha de frente, cuidando dos pacientes, como Public Health Officer, em que a gente tentava implementar, do jeito da realidade local, implementar medidas para screening de pacientes e pelo menos cuidados gerais para a população e para os profissionais de saúde, que estavam encontrando esse problema bem difícil naquela época lá. E nessa fiquei na Organização Mundial de Saúde, em várias atividades, a maior parte delas envolvidas ou com desenvolvimento de recomendações da Organização Mundial de Saúde, né? Naquele momento, uma guideline da Organização Mundial de Saúde precisava de todo o processo normal de uma guideline, então a priorização de quais seriam os tópicos, e aí uma revisão sistemática, ou duas, feitas de forma bem rigorosa, aí a composição de um grupo de desenvolvimento da guideline, que contava com especialistas e representantes da população e de todos os stakeholders do mundo todo. Enfim, demorava 2 anos e meio para, obviamente, com a Organização Mundial de Saúde naquele momento, tentando ter um papel mais aplicado de resposta prática às emergências de saúde pública. Isso. Ficou muito difícil. Então, todo esse processo, que era muito rigoroso, bem sedimentado, uma reputação muito grande, certo? Todo o grupo do GRADE, né? O pessoal que vinha há anos pensando em como você pega uma evidência científica e transforma numa recomendação clínica, né?
trabalhando junto, obviamente ficou claro que todo esse castelo ruiu quando as recomendações precisavam ser dadas de um dia para o outro, porque a situação mudava tanto, porque as recomendações que tinham sido intervenções de saúde mais simples ou mais complexas, drogas ou intervenções de saúde pública, ou qualquer intervenção em saúde, tinham sido estudados num outro ambiente, num ambiente de hospitais acadêmicos de primeiro mundo, certo? E aí a aplicação precisava ser ali. E, enfim, normalmente ninguém prestava muita atenção nisso, porém ali tinha a CNN, a BBC, todo mundo olhando a todos os passos a todo o tempo. Então, todos esses problemas ficaram claros na época. Também teve uma questão de desinformação muito grande, né, Claudio? Só que, para já dar o gancho da questão da desinformação, o que é medicina baseada em evidências e para que ela serve, o papel que ela serve no contínuo entendeu? Do conhecimento que a gente gera e como a gente usa. Toda essa desinformação que teve lá, por exemplo, já vem de muitos séculos, né, milênios, né? A dificuldade da população em lidar com... Porque eu acho que esse é um ponto muito importante. Primeiro que o que é medicina baseada em evidência não é algo simples que você faz um fim de semana correndo. É algo que tem que realmente trabalhar para construir o consenso, né, o guideline, e com as recomendações claras das intervenções que são as melhores para se fazer, dentro de todas as intervenções. Então tem que contextualizar, se tem 10 intervenções, qual que é a melhor? Porque uma coisa pode ter mostrado que funcionou, mas tem 3, 4 outras intervenções que são mais baratas, mais simples, com menos toxicidade, que funcionam melhor. Então, entender qual que é a melhor intervenção para ser utilizada, e aí na hora que você vai pensar numa situação como essa, como a crise do Ebola, como é que você implementa isso na realidade? Que é algo que eu acho que aqui no Brasil as pessoas pensam de uma forma muito intuitiva. A melhor coisa é fazer X. Aí eu vou lá e, da minha cabeça mesmo, começo a fazer. E não, tem um método em como você pode implementar de uma forma mais optimizada, mais integrada. E eu acho que o que aconteceu na África, nessa crise, ilustra isso bem, porque a cultura local era um dos principais, não vou falar obstáculos, mas uma das principais características que precisavam ser incluídas na hora de pensar a implementação. Ela só é um obstáculo se você olhar meramente da perspectiva do implementador que está vindo de fora, né? Porque se você estiver olhando do implementador que está entendendo de dentro, essa cultura não é um obstáculo, né? Ela é um passo fundamental para o sucesso e talvez, enfim, a gente refletia muito sobre isso, Caldi, e naquela época lá, eu lembro que tinha primeiro um julgamento internacional de que isso tudo era baseado em ignorância, né? Em que as pessoas ali eram ignorantes e que isso. Então ali você inclui nessa conversa racismo, colonialismo, essas coisas que estão embrenhadas na maneira como as nações mais ricas, incluindo o Brasil, pensam sobre, né? Enfim, era bem difícil, porém depois dá um fast forward de 6, 7 anos, a gente chega no Covid e, enfim, muitas daquelas dinâmicas que funcionaram no microcosmo da África Ocidental, depois tomaram os fenômenos semelhantes, certo? E cada lugar viu o que o outro estava fazendo e falou, não, as pessoas estão fazendo isso por ignorância. Sempre para mim, eu sentia que faltava um pouco de... Talvez faltasse medicina baseada em evidência, mas talvez faltasse só um pouco de compaixão mesmo. Em como você se põe no pé das pessoas que... Se põe, né, no papel das pessoas que estão tendo que fazer isso lá na frente, né? Lá na linha de frente. Né? Porque esse é um ponto fundamental. E aí entra nessa questão da knowledge translation, da tradução do conhecimento
de uma forma efetiva. Porque você escreveu o guideline, o consenso, para uma realidade de um país, de uma cultura, e na hora que você vai implementar para outra realidade, para outro país, em outra cultura, e se não dá certo, você fala que a culpa é da cultura, é porque você não entendeu nada de como é que você desenvolve um plano de implementação realista, porque o plano de implementação você tem as informações do consenso, do guideline, e as informações que vêm daquela realidade local. E aí a pessoa que quer implementar isso com sucesso tem que fazer o dever de casa de entender aquela realidade, entender aquela cultura, entender aqueles valores para poder fazer a implementação para aquela realidade, né? Não é? Não é. As coisas não existem num vácuo, né? Mas o que eu sempre me causava bastante estranheza é porque médico em geral, né, Cláudio, a gente convive com isso diariamente. Ou você reflete sobre isso ou não, mas você convive com isso diariamente, né? Você convive com fazer trade-offs o tempo todo, né? Quase nada nessa vida é de graça, quase nada nessa vida em medicina é de graça. Você faz isso, faz aquilo, cobre a cabeça, descobre o pé, e você vai tentando decidir isso. São pouquíssimas situações em que tem uma resposta clara, em que vale a pena você largar tudo na vida para ir atrás dela, porque ela vai te dar o resultado melhor possível sempre. Né? E às vezes as pessoas veem isso de longe, ou elas não estão acostumadas a tomar essas decisões difíceis. Não, elas não são de exceção, elas são decisões do dia a dia, porém às vezes não reflete sobre isso. Enfim, se você parar para pensar, quase todas as decisões que a gente toma são mais ou menos assim, em que você tem que, entendeu, que não tem uma solução absoluta, que você tem que relativizar, que você tem que pensar para frente, que você tem que às vezes trocar isso por aquilo, você tem que, entendeu? Enfim, em medicina baseada em evidência é a mesma coisa, só que, entendeu, acho que historicamente, né, se a gente for pensar por que surgiu o movimento da medicina baseada em evidência, quem que pensou nisso? Quem que achou que precisava colocar um framework, um arcabouço teórico em cima de como as pessoas estavam tentando aprender e aí usar? Aprender e usar, porque eu acho que o aprender, enfim, tinha todo um grupo de gente também pensando no aprender puramente, e acho que tem total valor, não vou dizer que não tem, mas depois tinha um outro grupo pensando no aprender e usar, né? E reavaliar, continuar aprendendo, e enfim, foram coisas que foram mudanças de paradigma, eu acho, em como a gente Eu acho que na medicina, pensa. Maurício, a coisa avançou muito, né? Porque quando você pega, no caso do que a gente está descrevendo nessa crise do ebola lá na África, que você participou diretamente, tudo, é muito mais difícil, porque você tem recursos locais muito pobres e uma realidade muito difícil. Mas se você pegar a medicina baseada em evidência mesmo, e no caso, a medicina baseada em evidência, que eu tenho muita experiência, porque eu trabalhei 25 anos nessa área, é a oncologia. Então, você pega o NCCN, né, o NCCN Guideline, que é um consenso extremamente bem orquestrado, né? Você pega, por exemplo, um tumor e você tem recomendações específicas para quando o tumor é pequeno, tem metástase ou não, se tem mutação ou não, é muito bem estruturado. E cada vez mais refinado. E agora eles estão utilizando, é quase que uma decisão por algoritmo, né? Se você estiver nesse ponto, você faz isso. Se o paciente tiver isso, você faz assim. E isso permite com que toda decisão no tratamento de um paciente com câncer seja muito bem estruturada do ponto de vista de evidência. Isso na medicina, em outras áreas também, não só na oncologia, em várias áreas. Mas essa jornada da medicina baseada em evidência foi longa, dolorida, e os médicos não aceitaram rápido, não. E ela começou até, né, assim, sem saber muito bem, né, Claudio? Eu imagino que outras áreas do conhecimento e de prática também estavam passando por um processo semelhante no pós-guerra, né, em tentar organizar isso, em que há uma explosão dos serviços
na Europa, nos Estados Unidos, levando a uma necessidade de melhora. Não chegou um momento que, historicamente, ficava difícil você aumentar o serviço. Parecia que precisava um pouco mais, né? Parecia que precisava colocar um pouco mais de qualidade, parecia que... E as pessoas começaram a se preocupar um pouco mais com isso. Enfim, uma coisa vai levando a outra. E na medicina, acho que acabou sendo... Enfim, como a medicina também a área de oncologia, que eu não faço parte, infelizmente, mas, enfim, trabalhando... né? Sim, não vou falar nada, vou pular esse assunto aí, dá para editar? Não, mas a situação na área cardiovascular de terapia intensiva, talvez na terapia intensiva demorou um pouco mais, porque estudos na área de terapia intensiva eram um pouco mais difíceis. A gente pode voltar a esse assunto de qual tipo de evidência é gerada antes, em mais quantidade, com melhor qualidade. Certo? Essa versus aquela, nem todas são iguais. Não, mas na parte cardiovascular, também foi bem parecido, e com algumas organizações, no caso da área de cardiovascular, com a American Heart Association, a American College of Cardiologists, também desenvolveram procedimentos e métodos para desenvolver guidelines que as pessoas pudessem acreditar que elas tinham algum valor real, entendeu? Exatamente. Entendeu? Isso passou naquele começo para a cristalização de práticas que foram organicamente consolidadas, e daí a incorporação de novos conhecimentos vindos da parte acadêmica ou da indústria, de quem quer que seja que estivesse gerando inovação. E isso, enfim, acho que foi um processo bem semelhante, e outras especialidades passaram por isso de forma mais rápida. Agora, as especialidades que tinham bastante investimento... Primeiro, as especialidades, Claudio, as áreas da medicina, vou falar especialidades, as áreas da medicina em que havia um interesse comercial, econômico mais direto da indústria farmacêutica, em que, por exemplo, o desenvolvimento de drogas era o principal agente de inovação e causava grande impacto nos desfechos das pessoas, essas áreas tiveram um boom rápido, né? Porque, certo? Então, oncologia, se você for conversar com os pacientes, cardiovascular, se você for pensar com os pacientes, eles não acham que o desenvolvimento foi rápido. Todo mundo acha que está sendo super devagar, por isso é mais rápido. É verdade. Mas a gente sabe que, em comparação a outras áreas em que não havia tanto interesse comercial, ou que outros tipos de intervenções mais complexas, ou que envolvessem outras modalidades que não fosse o desenvolvimento de droga, essas áreas da medicina, por exemplo, elas tiveram um outro ritmo de desenvolvimento. Porque eu concordo com você, a área que a indústria farmacêutica investiu mais forte avançou rápido, né? E a área que os governos em geral, europeu, americano, etc., eles decidiram que precisava desenvolvimento, também progrediu um pouco mais rápido. Algumas áreas progrediram por investimentos de organizações não governamentais, por exemplo, a Bill e Melinda Gates Foundation avançou um pouco em algumas áreas, mas a grande maioria das áreas que não há progresso é por omissão, não é por falta de investimento, falta de investimento. Claro, sem dúvida. Eu acho que um exemplo interessante, polêmico, mas interessante, por exemplo, a questão de intervenções complexas para o problema do desarmamento e de ferimentos por arma de fogo, partindo de um desinvestimento do governo americano e uma impossibilidade de investimento através dos mecanismos de funding do governo americano nessa área, por questões... Desculpa. Não. Isso é uma coisa que eu percebi, porque quando eu estava aí, nos Estados Unidos, as crianças estavam pequenas, né? O Murilo e a Olivia estavam pequenas, né?
E uma das coisas que eu fiz, agora eles estão grandão, na universidade os dois, mas eles eram pequenininhos e uma das coisas que eu fiz foi tentar entender risco de acidente, risco de coisas assim, né? E uma das coisas que eu pesquisei foi estudos epidemiológicos de lesão e morte em crianças, causas, né? Então, afogamento, atropelamento, acidente de carro, intoxicação em casa com Uma remédio. leitura agradável de sábado à noite. Mas aí eu coloquei um plano sólido dentro de casa de como prevenir isso, né? E uma das coisas que era significativa na lista era a morte decorrente de arma de fogo. Uma coisa que me chocou um pouco, porque a gente é do Brasil, né? A gente não. Eu acho que eu nunca. Se eu vi uma arma de fogo na minha vida foi, sei lá, uma, duas vezes, nunca vi assim, pessoalmente, é lógico. No negócio do policial eu vejo todo dia, né? Mas não é uma coisa que você vê da tua vida particular, privada. Na sua casa, né? Não vê. Eu nunca tive acesso, nunca dei um tiro com uma arma de fogo na minha vida. Então é uma coisa que era fora da realidade. Mas ao mesmo tempo... Fala. Não fala. Eu ia falar que eu acho essa questão da arma de fogo aqui nos Estados Unidos, eu acho bem ilustrativa de o que é a medicina baseada em evidências, Claudio, e como você faz guidelines, recomendações para intervenções médicas ou de saúde. Eu acho assim extremamente ilustrativa, porque a gente pensava muito nisso, eu pensava muito nisso, que enfim, eu era metodologista da Organização Mundial de Saúde, enfim, eu ganhava meu pão fazendo isso, certo? Ou fazendo estudo científico, ou pegando estudo científico e transformando numa guideline da Organização Mundial de Saúde. Isso. Então, assim, sob a minha perspectiva de vida, das coisas que eu acreditava, o único jeito que fazia sentido fazer isso era através da metodologia científica, através da medicina baseada em evidência, seguindo um processo super rígido em que a gente, certo? Mas assim, será que é o único? Será que é o único? A gente está refletindo muito sobre isso. Será que então a gente está aqui tentando forçar isso goela abaixo das pessoas, porque essa é a nossa perspectiva do mundo? Entendeu? Será que na sociedade não existem outras formas? Será que realmente outras coisas não têm que ser levadas em consideração, né? Porque eu falo, a parte de saúde pública, a parte de saúde é fácil, a parte difícil é a pública, porque as pessoas têm opiniões, as pessoas têm crenças, preconceitos, né? Tudo isso que a gente mistura e chama de cultura, que a gente estava conversando no começo dessa conversa, enfim, essas coisas são importantes e a gente não levar isso em consideração não é um item num checklist que você vai assim, check, levei em consideração. Para levar isso em consideração, você tem que realmente levar em consideração. Entendeu? Mas deixa eu repetir o que você falou, só para ver se eu entendi direito. Então, no caso dos acidentes com arma de fogo nos Estados Unidos, pesquisas sérias para a prevenção desses acidentes com crianças não existem praticamente, porque politicamente é um negócio difícil. Impossível de conseguir o dinheiro do governo americano para fazer essas pesquisas. Para fazer essas coisas. Agora, o outro ponto que você falou será que a gente não está pensando em medicina baseada em evidência como uma metodologia e só tem essa metodologia no mundo e a gente está tentando forçar todo mundo a ver a perspectiva sobre essa perspectiva e tem outros jeitos de fazer? Eu acho que eu gostaria de questionar esse ponto, porque, olha, eu acho que medicina baseada em evidência é um método, tá? Se uma pessoa chegar para mim e falar assim, olha, eu tenho um método um pouco diferente de como eu vou pensar, entender esse problema e desenhar intervenções para fazer esse problema melhorar. Qualquer problema, certo? Então, se a pessoa tiver uma outra metodologia diferente e ela questionar essa metodologia, eu acho que a gente está conversando cientificamente. Claro. Essa é o próprio, esse é o cerne. Aí você pode questionar o método, mas você tem que trazer um método alternativo. Agora, se a pessoa chega e fala que o seu método é uma imposição e a minha opinião é mais importante e está certa, aí o debate deixou de ser científico. Tá?
Não estou falando que o debate não científico não tem importância, entendeu? O debate não científico tem importância, mas ele deixou de ser científico, né? Então, se você... Não sei. Eu acho que, do ponto de vista epistemológico, a gente não pode igualar ciência e objetividade, né, Cláudio? Porque... Eu acho que pode. Eu acho que não pode. Eu vou te dizer, de novo, a gente pode, mas você está restringindo... você está restringindo uma maneira de ver, entendeu? Mas eu estou considerando o método científico um método que é objetivo, empírico, metódico. Empírico e metódico. Isso objetivo, empírico, metódico e falsificável. Você gosta dessa história do falsificável, a gente sempre... Eu adoro essa história do falsificável. Eu vou fazer uma camiseta assim, viva Karl Popper, né? As pessoas falam, você não gosta de filosofia? Eu gosto. O meu filósofo preferido é o Thomas Kuhn e o Karl Popper. Não, mas, enfim, eu acho que é só... Eu não discordo de você, em princípio. Eu acho que é só... A gente também tende a escolher as definições de todos esses termos que a gente estava usando aí para que eles sirvam unicamente ao nosso propósito, né? Num bias de confirmação... Eu concordo. Certo? Então, assim, a hora que me convém, eu chamo de objetividade a coisa que me convém. Certo? E assim vai. Enfim, você pode falar que isso em si é anticientífico. Mas, Maurício, uma coisa é importante. Eu estou aqui no Brasil faz um pouco mais de 6 meses, né? E depois que eu fiquei doente, aí eu resolvi vir para cá. E as coisas estão tranquilas, né? Em paz. Tem uma limitação física importante, tem que fazer minha fisioterapia 2 vezes por semana. E aí eu converso muito com o meu fisioterapeuta, uma pessoa espetacular e um excelente profissional. E uma das coisas que a gente mais conversa é sobre fisioterapia baseada em evidência. E a impressão que eu tenho é que a mistura de uma disciplina profissional, a fisioterapia, ela ainda está numa fase de pensar a evidência que é muito mais imatura quando comparado com a medicina, na minha opinião. Com a medicina, especialmente com a parte de desenvolvimento de drogas. Isso, especialmente com medicina de oncologia. Vamos falar de oncologia, porque oncologia não, de desenvolvimento de drogas oncológicas. Não é desenvolvimento de drogas, não, porque o guideline, ele fala de recomendação de como você vacina, da dose da radioterapia, do tipo de intervenção cirúrgica, do tipo de follow-up, qual a melhor abordagem em termos de diagnóstico. Então, o guideline do NCCN, ele faz uma recomendação robusta em todas as intervenções oncológicas, diagnóstica, cirúrgica, radioterapia, farmacoterapia, manejo clínico, por exemplo, teria terapia de bem-estar, mindfulness, tem um monte de recomendação. Então, um guideline bem completo, bem robusto, feito de uma forma bem profissional. Agora, se você pegar e tentar olhar, por exemplo, a psicologia ou a fisioterapia e comparar com um guideline como o do NCCN, você tem uma diferença brutal entre a posição dessas áreas. Não estou falando que é possível, na psicologia, você construir um consenso dessa forma, porque é uma coisa muito mais subjetiva, é uma realidade muito mais diferente. Agora, você pegar e conversar com o profissional, na hora que você vai tentar debater evidência com um profissional de psicologia no Brasil, na grande maioria das vezes, não estou falando alguns específicos super bem treinados, por exemplo, tem uma psicóloga que eu acompanho no Instagram, que foi treinada na Oxford, e tudo que ela fala, para mim, está perfeito, não questiono, é muito bem estruturado. Agora, com raras exceções, na hora que você conversa com alguém de psicologia ou de fisioterapia, o conceito de evidência está muito embrionário. Isso é triste. Porque não sei. É triste. Eu estou fazendo fisioterapia 2 vezes por semana.
É pesado fazer fisioterapia quando você tem esclerose lateral amiotrófica. É pesado. E É um aí eu vou investimento fazer alto. é uma coisa pesada. Aí eu vou fazer uma intervenção que não tem evidência. É um Desculpa, é investimento alto para você. sacanagem com o paciente. É um investimento alto para você, não financeiro, é um investimento do seu tempo, do sua energia, Fadiga, dor. é. E aí eu estou fazendo uma coisa que não tem evidência. Não, pensa bem, é a mesma coisa, desculpa, é a mesma coisa da história como é que é aquele medicamento que é usar em Covid, que não tinha evidência nenhuma? Cloroquina, né? Hidroxicloroquina. É. Não, não sei se é a mesma coisa. A gente pode voltar lá, porque acho que a gente tocou nesse último minuto em dois pontos que são interessantes. Volta aquele nosso assunto de drogas versus não drogas, estava falando, mas o fato é o seguinte: você tem uma maneira bem clara, bem desenvolvida, quase inquestionável, de fazer um estudo clínico para desenvolver uma droga. Você tem um RCT que, na aplicação, essa metodologia que você vai randomizar, fazer um ensaio clínico randomizado, na aplicação de desenvolvimento de droga, funciona bem. Ele é Muito bem. fácil de implementar. Os anos de operações em ciência, na academia, na indústria, geraram um alto grau de eficiência. A gente fala que não, né? Não, que é super ineficiente a indústria farmacêutica. Enfim, não é, o meu ponto é o seguinte: esse Não, é eficiente, porque é só olhar o que aconteceu com o HIV, é só olhar o que está acontecendo com o câncer, com o Covid, é eficiente. Não. Ele é ineficiente no sentido de que, enfim, tem um investimento inicial muito grande, muitas drogas se perdem ao longo do caminho. Porém, essa maneira que foi escolhida até agora, acho que chegou a um certo grau de automatização de como a gente faz isso, e faz isso relativamente bem. A gente entende bem os passos, e a gente entende onde os erros acontecem normalmente. E depois a gente usa esse conhecimento para tentar contextualizar o resultado final disso e como implementar na prática, e isso faz parte da medicina baseada em evidência. Ela precisa disso tudo para funcionar, né? Mas Quando a gente esse está lidando princípio de fazer um estudo randomizado, por exemplo, dentro de companhias como a Google, eles fazem desenhos de intervenção com grupos controlados, que não são ensaios clínicos, são intervenções de recursos humanos. Em educação, eles fazem estudos randomizados. Então, não é que eu concordo com você, é mais complexo, né? Porque você vai ter que discutir a população, a intervenção, o grupo controle, qual é o resultado, o outcome. Não é simples, né? Mas dá para fazer. Não, claro que dá. Você lembra, por exemplo, talvez você não lembre, mas a última guideline que eu trabalhei na Organização Mundial de Saúde como metodologista era uma guideline para antibióticos, o uso de antibióticos em animais para alimentação, para a indústria da alimentação, mas o impacto no ser humano. Tá. Certo? Então, imagina a dificuldade disso aí. Então, você tá tentando entender, está tentando fazer medicina baseada em evidências. Então, pegar esse conhecimento científico gerado e transformar ele de forma clara, transformar ele de forma transparente, de forma reproduzível, em recomendações para o que se fazer na prática, isso de forma transparente, para que todo mundo consiga ver qual foi o caminho que você veio, da evidência até a recomendação, que fique claro quais foram os fatores que levaram você a tomar a sua decisão de recomendar isso ou não, né, numa intervenção que era feita em animais, olhando em desfechos em humanos, Isso. Entendeu? Enfim, você acha que isso é mais fácil, mas os estudos que possibilitam você a fazer, ou enfim, tinha uma sequência de estudos que você usava um modelo de lógica para colocar eles juntos, ou você se valia de um outro estudo que foi feito ao longo da história, tentando realmente fazer uma intervenção aqui e olhando o desfecho aqui, né? Mas aí, Maurício, eu cito aquela carta que a gente mandou para New England. Se a gente juntar bastante dado e olhar esses dados com minúcia, mesmo que não tenha um estudo, você pode ter uma direção que é baseada na evidência possível de ser gerada. Você pode. Você pode, e aí que eu volto àquele meu assunto, será que essa... Porque quando você entra nesse âmbito da evidência que é possível de ser gerado,
a evidência que é possível de ser gerada. Na melhor evidência que eu tenho disponível agora. Então, mas isso é basear uma decisão aí que vocês começam... Porque toda evidência é a melhor possível de ser gerada. Por quê? Então, Cláudio. Mas aí a questão é, você, por exemplo, na mídia social, eu nunca tive mídia social, mas aí o ano passado, por causa do meu podcast, eu fiz o Instagram. Você tem até Instagram, bicho? Eu tenho o Instagram, eu tenho, assim, arrepio toda vez que eu abro o Instagram, sim, porque, em princípio, eu acho que é uma coisa que não faz muito bem para a saúde mental das pessoas. Mas, por causa do meu podcast, eu fiz o Instagram. E aí você pega e olha no Instagram o que aparece. Sei lá, eu vou inventar uma coisa, só para ilustrar. Tá. Comer semente de girassol diminui o risco de Alzheimer, né? E aí você tem um monte de gente comendo semente de girassol. Mas aí na semana que vem tem uma outra recomendação. E aí a pessoa pega um estudo científico, às vezes até experimental em camundongo, e faz uma extrapolação absurda e faz uma recomendação para um ser humano baseado num estudo que nunca não considera nenhuma evidência. É só como é que fala mesmo? Hypothesis generating, né? É um estudo que gera uma hipótese de pesquisa e não uma recomendação de uma intervenção. E aí você pega e faz isso. Então, cada pessoa que está vendo essa mídia social e vendo todas essas recomendações, está ouvindo 100 recomendações e de 100, eu diria que umas 2 ou 3 são decentes, no máximo. E aí, o que tem? Você tem uma pessoa ouvindo 97% de todas as recomendações, que é barulho. E isso eu acho que é um problema sério. Não, pode ser que seja. Olha, se você concordar comigo, vai ser a primeira vez, hein? Não, Cláudio, eu queria que só as melhores recomendações existissem e tivessem espaço de fala, certo? E chegassem ao ouvido das pessoas, entrassem na cabeça delas e elas seguissem, tipo que naturalmente, certo? Enfim, a gente consegue aqui fazer um exercício de quantas coisas ruins poderiam vir disso também, certo? Se existisse uma hegemonia hegemonia só de coisas boas, certo? Mas, Maurício, eu gosto um pouco da diversidade, eu gosto um pouco desse negócio do acesso, eu gosto um pouco da diversidade, eu gosto um pouco do barulho. Não, mas diversidade, quando você faz uma recomendação sobre um assunto que você não sabe, baseado em uma ciência mal construída, mal concebida, mal entendida. Você pega um CRM na hora, daí. Não, e aí a pessoa faz comer semente de girassol, tudo bem, é uma coisa que não vai fazer mal. Agora, tem umas coisas que são, por exemplo, passar um óleo no corpo todo, e um óleo de não sei de onde. Aí a pessoa tem um produto químico naquele óleo que não foi desenhado para passar na pele do corpo todo, e aquele produto químico está sendo absorvido em massa por causa da exposição do tamanho da pele, e aí tem uma toxicidade hepática. Eu estou inventando isso, mas ontem eu estava conversando com um enfermeiro que vem aqui em casa me ajudar, né? E ele trabalha no hospital, e a gente estava comentando um evento que aconteceu recentemente, em que um pessoal usou um produto de limpeza diferente, né? Uma coisa esquisita, diferente, aquela história do jeitinho brasileiro, né? E aí explodiu e 4 pessoas estão na unidade queimados, né? Então, você pega um negócio mal concebido, sem nenhum entendimento do ponto de vista de método, e aplica. Isso é extremamente perigoso, porque a chance de uma coisa mal concebida dar errado é muito maior. As coisas bem concebidas dão errado. Sim, isso que eu ia falar. Talvez o número de coisas bem concebidas que dão errado é maior ainda, né? Até porque nas coisas que são bem concebidas, você tem uma possibilidade maior de realmente entender que elas estão dando erradas mais rapidamente, documentar isso bem, né? Então não é incomum, certo? Que
nos melhores hospitais que acontecem as piores coisas, né, cara? Porque é nesses hospitais que você está documentando isso e conversando sobre isso e sendo transparente sobre isso, versus a coisa toda passando por debaixo do pano, né? Mas eu não sei, eu acho que essa questão do barulho é um ponto um pouquinho diferente. Em quem tem autoridade de falar sobre as coisas, né, Cláudio? O que te dá as credenciais é a autoridade para falar sobre as coisas, e o conhecimento técnico, eu acho que, sem dúvida, é um deles. Então, importante, certo? Vamos concordar com isso. Eu concordo plenamente com isso. É assim que eu pago a prestação na minha casa, aqui, os boletos, vamos dizer assim. Porém, eu acho que existem outras coisas a considerar. Vamos pensar o exemplo inverso, né, que eu acho que é uma coisa que ficou muito claro também na época do Covid, que aconteceu tanto. Vamos pensar no conflito de interesse. E aí, por exemplo, por que a indústria farmacêutica e a indústria em geral, em outras áreas, investia tanto dinheiro numa área e alguns dos pesquisadores com reputação acima de qualquer suspeito, conhecimento técnico, habilidade de fazer a melhor pesquisa, trabalhavam diretamente com essas indústrias, sempre ficava a pulga atrás da orelha. Uma maneira que, enfim, foi resolvido há muitos anos atrás, mas que foi cristalizado, por exemplo, naquele Guidelines We Can Trust, do Institute of Medicine, de, sei lá, isso foi na década de 90, talvez, não me lembro. A questão da transparência dos conflitos de interesses financeiros, certo? Então, isso cresceu aqui nos Estados Unidos como uma indústria, como é típico aqui nos Estados Unidos, toda uma indústria de você capturar, né, então documentar bem, comunicar, e depois deixar essa comunicação acessível ao maior número de pessoas, e que as pessoas pudessem usar o conhecimento sobre o conflito de interesse financeiro das pessoas que estavam tomando aquela decisão como parte da credibilidade daquela decisão. Exatamente. De forma paralela, eu diria, ou adicional ao conhecimento técnico daquela pessoa. É claro. E quando eu falo que daí tinha uma maneira, a gente está e toda essa questão, ela não tinha sido bem pensada, era como se ela existisse numa sombra até lá os anos 90, em que talvez a indústria balonou o relacionamento com a academia e foi crescendo, e aí foi necessário, ou a medicina baseada em evidência começou a colocar no papel essas recomendações, que antes eram passadas de boca a boca, certo? Então daí ficou claro, essa transparência começou a ficar importante. Então, assim, toda uma área do conhecimento, que era o conhecimento de quais são outras coisas que interferem na sua decisão, que não são só o seu conhecimento técnico sobre essa decisão, sobre esse tópico. E aí veio o conflito de interesse financeiro. Eu acho que é um bom exemplo de como a gente impunha uma maneira, e aí uma outra maneira, não, calma aí, essa maneira que você falou, ótimo, só que bem aqui. Então, mas isso é uma evolução metodológica. Então, você tem um método, né? Na hora Pode ser que seja considerado uma evolução, né? Acho que está tudo, o jeito como a gente descreve essa mudança como evolução, ou como... Mas, por exemplo, no NCC, no Guideline, você tem um painel com dezenas, e dependendo do tumor, quase centenas de pessoas. Sim. E aí você tem especialistas de oncologia, radioterapia, cirurgião, enfermagem, farmácia e representantes de organizações não governamentais de pacientes. Né? Tudo é feito de uma forma super transparente, não tem influência da indústria, porque você tem um firewall contra a indústria, então é separado. Todos as pessoas que participam dos painéis têm que assinar documentos falando se tem ações em alguma empresa, se prover serviço para alguma empresa. Então, o conflito de interesse é descrito de uma forma transparente. Financeiro. Financeiro. Conflito financeiro. Vamos então, começar. Não é perfeito, Maurício. Eu concordo com você. Não é perfeito. Agora, vamos colocar um exemplo extremo, tá? Um médico aqui no Brasil prescreve para você um medicamento formulado. Ele fala para você que ele está ganhando uma comissão da farmácia de formulação? Até onde eu sei, não, mas eu acho que, na minha cabeça, isso era, sei lá, proibido
pelo Conselho de Ética? Eu acredito que é proibido, espero que seja proibido, mas Deveria é só um ser, né? exemplo. Eu não estou falando que eu sei que isso acontece. Eu entendi. É um exemplo extremo para ilustrar o ponto de que, às vezes... ponto. Então, a gente tem que entender que eu acho que nenhum modelo é perfeito. A questão é, o modelo é útil e ele é efetivo. E eu acho que na hora que você vê guideline, por exemplo, de doença infecciosa, né, guideline de doença cardiovascular, onde você vê a mortalidade caindo, você vê os pacientes tendo resultados melhores. O câncer, agora a mortalidade está caindo por vários anos seguidos. A expectativa de vida explodiu. O melanoma, nos últimos 10 anos, a expectativa de vida aumentou mais que 10 vezes, né? E a cura do tumor metastático acontece uma fração significativa dos pacientes. Então, eu acho que o progresso acontece dentro de uma metodologia imperfeita, mas em constante melhoria. Eu acho que essa foi a grande sacada é a sacada do método científico, né, cara? Esse autoquestionamento, nesse ponto a gente concorda. O problema é que a gente sempre tem esse julgamento em momentos específicos do tempo, né, Cláudio? Sobre situações anedóticas, né? Sobre situações anedóticas, como dois bons médicos conversando, né? Você tem que fazer um ponto extremo justamente para ficar bem claro a diferença. Mas aí que tá. E esse é outro ponto que eu acho que é sério na mídia social. A minha preocupação agora com esse podcast e as iniciativas que eu estou tendo é como é que eu passo informações relevantes para as pessoas terem um resultado, aprender, crescer, etc. E de uma forma cientificamente robusta, dentro de uma cacofonia de gente. Primeiro que o cientista, o médico, que realmente sabe o assunto, ele nunca é incisivo. O fato de você sempre questionar, você olha para cima assim e questiona, não, será que é assim e tal? Isso só demonstra o grau de experiência e conhecimento que você tem na área. Você sabe as ambiguidades, as nuances, as incertezas. Quando dá errado. Hã? Dá errado, em saúde pública dá errado. Dá errado. Agora, quando você não sabe nada, você é convicto, né? Você tem certeza absoluta, né? E aí essa convicção com o acesso na mídia social e a falta de filtro técnico, as pessoas não sabem discernir alguém que está falando dos conflitos de interesse, baseando a recomendação num consenso, utilizando medicina baseada em evidência sólida, principalmente estudo randomizado, da pessoa que está fazendo isso para conseguir like e ganhar dinheiro Mas deixa eu colocar então uma situação, já que a gente está usando esse mecanismo, essa figura de linguagem da hipérbole, usando exemplos extremos para ilustrar os nossos pontos. Esse é o tom da nossa conversa hoje. Mas esse é um debate, né? Esse é o debate. Vamos lá. E a situação em que não existe uma... Veja bem, é provável que a maior parte das decisões médicas você tem que tomar com... Assim, chamar de dados imperfeitos ou conhecimento parcial é até um exagero, né? Em que você tem que tomar, em que você não tem um conhecimento total da situação. Então, se você tem dados não só imperfeitos, mas claramente incompletos, isso. E aí você tem uma total falta de esperança de que esse dado vai existir no futuro próximo, porque ninguém vai investir nele mais, porque, enfim, esse conhecimento, apesar de incompleto, impreciso, e todas as palavras começadas em ninguém vai fazer esse estudo mais, entendeu? E mesmo assim você tem que tomar uma decisão, porque o grupo de guideline, eu quando estava lá em Genebra, decidindo se a gente ia fazer qualquer que fosse, eu falava, olha, esse tópico a gente não vai poder incluir na guideline porque a gente fez a revisão sistemática e não tem estudo. Aí não incluiu o tópico, bicho. Só que aí, e o médico pode fazer isso? O fisioterapeuta faz o quê, então, se não existir uma sólida base de conhecimento? Mas são duas coisas separadas, né? A ausência de evidência e a afirmação de que uma recomendação é baseada em evidência
sendo que se você examinar a evidência da pessoa falando isso, ela não resiste a 2 minutos de debate crítico. Com você não resiste nem a 30 segundos, tá? Já morre. Elas são completamente separadas do ponto de vista conceitual, mas na cacofonia, para usar o seu termo, na cacofonia, no barulho da prática clínica, da vida do dia a dia, em que os problemas de saúde também não estão só compartimentalizados na área de saúde, certo? As soluções dos problemas de saúde não estão compartimentalizadas só na área de saúde, elas não são só bem prescritas por médicos, são indicadas por médicos, profissionais de saúde, tudo isso misturado. As coisas que tem, as coisas que não tem, as coisas que existem, as coisas que não existem, elas são todas, e elas estão ali, vivendo juntas, entendeu? Mesmo que os argumentos sejam fracos. Então, mas aí, Maurício, eu acho que nessa situação é quando a população em geral precisa de ajuda, certo? Então, por exemplo, eu era a pessoa que tinha 2 crianças pequenas lá nos Estados Unidos. E o que eu queria? Eu queria implementar um plano para reduzir o risco de acidentes com os meus filhos. Eu fui atrás de consensos e fui atrás de recomendações específicas. Eu não pensei. Eu achei um guideline do Canadá, um da Austrália e os papers da Sociedade Americana de Pediatria. E aí eu peguei, fiz um checklist, fiz uma lista de coisas e comecei a implementar. Sabe, aquela coisa de obsessivo compulsivo. Eu sei bem. Você me conhece, né? Aquele cara eu sei bem, chato. Né? Aí foi lá e fui implementando. Graças a Deus, meus 2 filhos nunca tiveram, assim, nunca tomaram um remédio errado, nunca se intoxicaram com um produto de limpeza, nunca, sabe? É uma coisa bem estruturada. E então, isso é uma coisa importante, né? E, por exemplo, eu fui muito obsessivo em relação ao cuidado com as crianças no carro, né? Porque uma das principais causas de morte em criança é acidente de carro, né? Então, colocar a cadeirinha com o cinto certo, etc. Fui muito cuidadoso com isso. E aí eu soube o que fazer diante de uma situação baseando numa recomendação metodologicamente robusta que tinha evidências do que funcionava. Tinha estudo randomizado, controlado, mostrando isso. Eu duvido, seria até antiético, né, fazer um estudo randomizado sobre acidente com criança. Mas tinha uma evidência razoavelmente boa sobre quais as principais causas e quais as intervenções principais para diminuir esse risco. E eu acho que se a população em geral tiver acesso a pessoas que façam recomendações, que entendam conceitualmente o que é algo realmente baseado em evidência, os resultados para a população vão ser melhores. E eu não estou falando só de medicina, em economia, por exemplo, né, tem um monte de gente, né, que joga na loto, né, por exemplo, né? Se pegar esse dinheiro e aplicar numa poupança toda semana, a pessoa vai ter muito mais dinheiro no final do que jogar na loto toda semana. Então tem um monte de coisas da parte financeira, saúde. Você lembra o dia que a gente teve essa conversa sobre knowledge transfer? Eu lembro. Você lembra? Eu falei assim, não, ótimo, porém, entendeu? Acho que knowledge transfer, por exemplo, eu conheço e estou te passando essa recomendação para você fazer, knowledge transfer de mim para você. Não é que não é efetivo, certo? Enfim, assim caminha a humanidade. Não é que não é efetivo, mas hoje em dia a gente tem uma boa noção, pelo menos na área de saúde, a gente tem uma boa noção do range de effect size que vai ter uma iniciativa de knowledge transfer, certo? Não é 0, só que não é 100. Não, entendeu? Não é 100. Então, assim, então, quando você fala assim, as pessoas dando recomendações e tudo mais, a gente está só tentando cavucar aquele, né, num total. Mas, Maurício, eu posso falar uma coisa para você? Conhecimento para ação, aquele total ainda que vem bem que é assim. Você já imaginou
Se o knowledge transfer fosse 100%, considerando que 97% do que vem na mídia social é bobagem, ia ser uma catástrofe. Ainda bem que as pessoas... Não é que ainda bem, não é por acidente que as coisas são assim, Claudio. Isso não é por acidente, isso é um conhecimento cultural na sua entranha, que existe com o desenvolvimento da humanidade, entendeu? Ele só não está bem articulado na academia atual, mas é óbvio que as coisas são assim justamente por causa disso, porque nenhum desses fenômenos são novos, né, cara? Então, só que agora você, por exemplo, está tentando articular isso de forma que você consiga documentar, reproduzir, certo? Voltar e tentar melhorar. Então você documenta, você consegue medir, consegue, né, documentar, medir, melhorar, medir de novo. É isso que está tentando fazer, mas as pessoas já faziam isso, né, cara? Você fala, é no fio do bigode. Não, você tinha outras maneiras intuitivas da credibilidade que não precisava ter um formulário de conflito de interesse financeiro do seu Zé, que era o farmacêutico lá em Borrasópolis. Não precisava, mas uma pessoa que está fazendo uma recomendação para uma população grande através da mídia e que tem acesso a milhões de pessoas, por exemplo, seria interessante, e muita gente é profissional, sabe? Mas acontece que você tem um profissional que tem um conflito de interesse e não descreve o conflito de interesse. O que ele ou ela afirmam é algo baseado na opinião pessoal, não é um consenso, e aí faz uma certa recomendação. Então, é muito barulho, eu acho, é muito barulho. E eu nunca, não sabia que era assim, porque eu só tive acesso ao Instagram agora, faz um ano, né? E eu fico no Instagram mais ou menos uns 10 minutos por dia, eu faço uma amostra do que está acontecendo, vejo e eu saio com aquela sensação, assim, ruim, porque eu não aprendi nada, né? E, e eu fico assustado, porque a média na mídia social do Brasil é mais de 3 horas e meia por dia, na média. De tempo de exposição à mídia social. Entendeu? Que é mais de 1 hora acima da média mundial, e os países que são os primeiros colocados são todos países subdesenvolvidos, e o Brasil está lá em, sei lá, em segundo, terceiro colocado, é um dos que está lá em cima. Tá certo que essa amostra é meio distorcida, porque eles contam o tempo na mídia social do WhatsApp, e o WhatsApp é usado pesadamente aqui com um negócio, sabe? Como meio de comunicação, como comunicação de cliente com profissional. Então, distorce um pouco. Eu gostaria de ver os dados assim um pouco mais profundamente. Mas, independente disso, o tempo na mídia social é alto, né? 3 horas por dia parece muito até para fazer uma coisa boa, né? Parece muito. Não, imagina se você ficar 3 horas por dia... Fazendo Kumon. Vendo 90 segundos, vídeos de 90 segundos. Não. Se você ficasse 3 horas por dia fazendo coisas boas, já ia ser muito. Imagina, se você fizer 20 minutos de meditação, 40 minutos de caminhada perto de um mato, ouvir música por meia hora e conversar com os amigos o resto do tempo, nossa, sua vida vai explodir, é um espetáculo, né? Arrumasse a sala, varresse o chão, né? Organizar essa casa. Mas assim, enfim, talvez a natureza dessas conversas de podcast, ela é assim, meio não scripted, né? Porque a gente, essa natureza da nossa conversa também sempre vai para tudo quanto é lado, né? Tudo quanto é lado, não. E a gente nunca concorda com nada, né? Não. Eu acho que a gente concorda. A gente concorda em algumas coisas. Não é que a gente não concorda com nada. Não, eu acho que a gente debate bastante. Isso é muito legal. E eu acho isso natural. Se você pensa cientificamente, debater é natural como conversar, né?
Mas para as pessoas, isso é uma outra coisa interessante também, né, Cláudio? De como isso muda a forma como você lida enfim, que não me fugindo da palavra em português, com as pessoas que discordam com você, né, de você. Como você lida com isso, né? Enfim, eu estava assistindo o US Open, tá rolando agora o campeonato de tênis, e se você assim, cara, se eu passasse uma vergonha dessa, fazendo uma coisa que em teoria eu sou um expert, na frente de 25 mil pessoas, e faço uma besteira dessa, isso ia ficar completamente mortificado. O jogador de tênis profissional simplesmente limpa o suor, fica ali preparado para o próximo saque, e assim vai, né? Eu acho sempre isso. Eu acho que com argumentação é parecido, porque, enfim, pra gente é absolutamente normal, né? Você tá ali, a pessoa vai, calma aí, você falou, está errado, por causa disso, por causa disso, por causa disso. Mas aí você tem que ver que tanto eu como você temos uma formação científica longa e ambos temos treinamento clínico também, né? Eu trabalhei como atendendo paciente, nefrologia, fazendo transplante por 15 anos, né? Então, e você trabalhava na terapia intensiva. Então, debater ideias e posições de uma forma crítica e focando no argumento e não tornando esse debate algo pessoal, é uma coisa super natural, tanto para o médico que leva a sério a profissão, quanto para o cientista, né? Agora, se eu, por exemplo, eu voltei agora para o Brasil e comecei alguns debates com algumas pessoas, né? E aí eu descobri que isso não é uma realidade aceitável aqui, né? Se eu falar, por exemplo, eu perguntei para uma pessoa, né, se é ético você fazer uma intervenção em psicologia que não tem evidência. Se é ético. Isso é interessante, a questão do se é ético. Ético. Eu fiz essa pergunta. Então, por exemplo, a psicanálise, ela nunca conseguiu, da forma como o Freud fazia, tal, ela nunca conseguiu ser falsificável, né? Ela Meu nunca Deus, olha conseguiu. essa história de falsificar de novo. Ela não tem o estudo randomizado, controle, assim, não é uma coisa que você consegue provar que metodologicamente funciona. Então, isso é uma briga antiga, viu? O Karl Popper criticava o Sigmund Freud, é uma coisa bem antiga. Então, como é que você faz psicoterapia, psicanálise, baseada em Freud, com livre associação, fica procurando trauma na infância, para uma pessoa que está tendo crise de pânico? Se você tem uma intervenção específica, com terapia cognitivo-comportamental, talvez uma medicação, meditação, mindfulness, né? Então, você tem várias evidências em várias outras intervenções que mostraram que você consegue controlar isso. E eu vi isso bem, né, na minha vida pessoal, nas pessoas que eu conheço. Uma delas teve uma crise de pânico e fez terapia cognitivo-comportamental, meditação, yoga, terapia de grupo, né, com counseling, e usou medicação específica para aquilo. Em questão de 6 meses, não teve mais pânico e sarou faz mais de 10 anos. Então, como é que você justifica, do ponto de vista ético, fazer uma intervenção que não tem evidência nenhuma para uma coisa que tem uma alternativa com evidência razoavelmente boa? Mas esse era o ponto que eu estava tentando fazer aquela hora. Para uma coisa que tem. Isso. Porque para uma coisa que não tem, que é uma boa parte delas, é que você não tem uma intervenção que seja tão efetiva num número tão grande de pessoas, que fique tão claro sempre que ela é a melhor e a única coisa a ser feita. Naquele momento, que é essa outra questão que às vezes a gente esquece, que os estudos não olham bem, naquele momento da trajetória do paciente e da doença, e como eles se interceptam. É difícil, Cláudio, eu vou te falar a verdade. Alternativa, eu acho que é um pouco mais aceitável. Então, mas aí que é o problema, né, cara? Porque aí que tá, que aí agora é só julgamento. Tudo isso é julgamento. É tudo julgamento do profissional agora, né?
Não, julgamento não. Se você tiver uma situação específica. Vamos. Agora eu não concordo, não, né? Você pega, por exemplo. Até agora eu estava concordando com tudo. Agora você não concorda. Peraí, não acho que é um julgamento. Você tem uma situação específica, que nem esse exemplo que eu dei. Tá? Ou fisioterapia, por exemplo. Fisioterapia para AVC ou para ela, né? Que tem um monte de estudos. Aí você vai e faz uma técnica que não está fundamentada, mas é uma técnica que é a técnica que você foi treinado, e essa que você usa e acabou. Então, isso é ético? Eu acho que não. Se a pessoa não souber ou se ela souber? Se ela não souber, é um pouco menos grave. É moral, mas é antiético. Aí eu acho que tem um problema mais profundo, sabe? E isso é uma coisa assim, vamos falar de medicina baseada em evidência, ou fisioterapia baseada em evidência, psicologia baseada em evidência, educação baseada em evidência, qualquer dessas áreas, política pública baseada em evidência, né? Você pode falar de todas essas áreas, como você vai buscar a evidência de maior qualidade para fazer uma intervenção decente. A grande maioria das situações não tem evidência, concordo. Mas nas situações que a evidência existe, eu acho que a gente tem a obrigação de procurar essa evidência. Agora, dando um passo para trás, o profissional brasileiro não recebeu nenhum treinamento do que é pensar criticamente. O profissional brasileiro não, né, Cláudio? O profissional de saúde no mundo todo. No mundo todo, né? Nos Estados Unidos. Vamos deixar claro que você está falando brasileiro, porque a gente está conversando sobre a situação do Brasil. Estou fazendo... Acho que não tem nada especial sobre o profissional brasileiro. Não tem nada especial. Nós que convivemos com profissionais do mundo todo, gente treinada e que pratica no mundo todo, eu acho que a situação é bem semelhante. Bem semelhante. Em graus diferentes, mas é bem semelhante. Bem semelhante. Talvez... Ninguém resolveu esse problema. Não, talvez alguns países você pode argumentar que a situação é bem melhor. Por exemplo, se você for nos países do norte da Europa, onde, sabe? Mas uma coisa eu acho importante. A pessoa não recebe treinamento em pensamento crítico no colegial, no ginásio e na faculdade. Ele recebe o treinamento técnico, não recebe o treinamento de pensamento crítico. Então, na hora que você fala que a pessoa tem que ser objetiva, metódica, empírica e falsificável, você está falando grego. Não, mas, nesse caso, você está falando bastante coisa grega. Bastante coisa, metodologia grega. Né? Mas é grego, é grego. E além de ser grego do ponto de vista conceitual, semântico, é grego no sentido de como é que eu aplico isso na minha vida. Eu não sei nem como implementar isso. Então, e aí você pega e treina a pessoa tecnicamente, ela faz uma metodologia a vida inteira, alguém chega para ela e fala assim, olha, desculpa, a tua metodologia não tem evidência. E aí, como é que essa pessoa se adapta? Esses são problemas bem mais para... Esse é o famoso que o buraco é bem mais embaixo, né, Cláudio? O buraco é bem mais embaixo. Mas eu não sei onde é que começa o fio da meada aí, onde é que você pega ele para você também ter um handle, para você conseguir lidar em como você pensa sobre soluções. Eu posso perguntar uma coisa? Você consegue ganhar um debate com a tua filha? Não, mas Você consegue? Não, né? Não, mas é que também... Com a tua mulher você ganha um debate fácil? Não, mas aí também é sacanagem, porque aí eu ganho com o Winston, o meu cachorro. Comigo você também não ganha fácil, não. Mas esses três exemplos eu tô acostumado a perder. Então, mas é que eu não começo querendo ganhar, também tem essa, né, Cláudio? Não, mas ganhar... o que eu quero dizer, ganhar um debate com pensador crítico é aquele, você ganha quando você aprendeu, né? Mesmo que você estivesse errado, né? Principalmente quem perdeu acha isso, né? Mas, por exemplo, quando eu debato com os meus filhos, eu sempre tento entender o racional deles, e o racional deles geralmente é muito sólido.
O que eu acho É para mim é sempre possível você refreshing. treinar um jovem a pensar criticamente cedo? Não, eu acho que é possível, Cláudio, mas eu vejo assim, debatendo com a minha filha de 17 anos, certo? O que eu acho que é refreshing no jeito que ela aborda esses problemas todos aí, conversa sobre eles e forma opinião sobre eles e daí defende as opiniões dela publicamente, É é super bem que, articulada, né? Então, não, ela é super bem articulada, não tem dúvida disso. Porém, é engraçado que ela faz isso e de forma natural, ela não deixa, ela, ela ainda assim tem aquela certeza do jovem. ah, Você entendeu o que eu estou querendo dizer ou não? Que a pessoa não precisa perder totalmente as características. Você pode continuar evoluindo. É um caminho de qualquer forma, porém. Então, assim, a gente ter certeza das coisas a essa altura do campeonato é quase ridículo. Mas para ela, não. É, ela tem mais convicção, concordo. mais Tem uma certa convicção. ingenuidade. E É. você tem um treinamento muito mais prolongado, né? E aquela história do Dunning-Kruger, né? Quanto mais você sabe, menos convicção você tem, né? Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a pessoa pode estar exercitando tudo isso sem perder essas características que são naturais do momento que você está, né? É. E a gente não pode confundir as duas coisas também, né? Então, mas eu acho Você tem que ter um pouquinho de compaixão enquanto está ouvindo o que a outra pessoa está falando. claro, não, É, gentileza e compaixão é, sempre, não mas é questiono, difícil implementar a gentileza e compaixão, eu é acho. difícil. Agora, gentileza e compaixão é diferente de você deixar os teus princípios de pensar Hum, criticamente de lado para se adaptar a outra pessoa, né? Então, hum, eu gostaria muito de poder ter conversas em que as pessoas cheguem no final e falem: olha, eu entendo a sua perspectiva, mas eu não concordo. E os dois conversaram de uma forma gentil e respeitosa e com compaixão, né? E porque se você, por exemplo, no problema de implementar um protocolo e consenso na África, se você não tiver compaixão e respeito, você não vai conseguir fazer nada, né? nada. Que foi o Nada. caso. Foi o Que caso. normalmente é o caso. Normalmente. Agora, quando você senta e tem uma conversa honesta, aberta, em que duas pessoas têm posições diferentes e debatem de uma forma crítica, né, buscando ser objetivo, empírico, aplicando métodos adequados para o contexto e estando aberto a ser provado falso, provado errado, né? Eu É acho um que jabaculê para falsificação, ele tinha que colocar no final. Tá vendo eu tão vou bem? fazer camiseta, viva Karl Popper! Você, você tá vendo tão bem, bicho. Você não gosta dele, né? Adoro, adoro, adoro. Não, eu gosto muito da ideia da falsificação. Então, aí eu acho que a evolução da medicina baseada em evidência teria sido muito mais tranquila se os médicos tivessem recebido treinamento de pensamento crítico desde cedo. E a evolução da psicologia baseada em evidências, saúde pública baseada em evidência, tudo poderia ser mais calmo, mais tranquilo, se as pessoas estivessem treinadas em como pensar criticamente um pouco melhor, né? Até Isso o surgimento do Twitter. A partir daí ficou impossível você voltar atrás. acabou, né? O Twitter acabou com tudo, né? Não tem mais debate socrático, né? Não tem, é difícil, né, cara? É difícil.